Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, o seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O tema desta semana é um assunto que não sai de moda nunca aqui no nosso programa. Coração e doenças cardiovasculares. A gente recebe esta semana o cardiologista Marcelo Demarque. Ainda, Fernanda, no Ponto de Equilíbrio, a gente vai falar com a Vanessa Alves. Ela que é Master Teacher Suspensos. Ela vai falar de uma dúvida que as pessoas têm. O Pilates substitui a musculação? Aguarde que você vai acompanhar essa resposta para esta dúvida que impera na cabeça das pessoas que praticam Pilates e não sabem se continuam fazendo musculação ou vice-versa. Aqui com a gente também teremos aquela dica especial de cuidados com a pele com a nossa querida dermatologista Cristiane Radaik e a Mariane Nage, aproveitando que hoje nós vamos receber aqui um cardiologista, vai trazer uma receita que faz muito bem ao coração direto do Spa São Pedro. Fica aí que o equilíbrio só está começando. E a gente abre com um ponto de equilíbrio? Exato, Vanessa Alves. Ela é Master Teacher Suspensos e vai falar pra gente a diferença, ou melhor, se a musculação pode ser substituída pelo Pilates ou vice-versa. Uma dúvida que as pessoas têm. Acompanhe. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre um tema diferente um pouquinho e que eu acho que é dúvida de várias pessoas. O Pilates e a musculação, né? Eles podem ser substituídos um pelo outro? O Pilates pode substituir a musculação ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, pessoal da musculação, não fiquem bravos comigo, tá? Mas vamos lá. Gente, o Pilates ele traz inúmeros benefícios, mas tem uma coisa diferente da musculação, né? De maneira geral, nós não trabalhamos o princípio de carga e sobrecarga no corpo como é trabalhado na musculação, né? Então, no Pilates, em geral, a gente não trabalha a hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. Porém, nós trabalhamos muito a questão da definição muscular e o fortalecimento dessa musculatura. Vou citar um exemplo para vocês. Se você faz musculação há muito tempo e você tem aquele famoso abdômen tanquinho, né? Se você para por um período, sei lá, faz uma viagem, sai de férias, fica um mês sem fazer o exercício, você geralmente perde aquela definição do abdômen se você não mantém, né, uma série regrada de exercícios fora da academia, se você não mantém uma alimentação balanceada, esse abdômen ele sai. Por quê? Porque na musculação a gente trabalha a musculatura de fora para dentro, então eu defino primeiro a musculatura superficial. Com o Pilates é um pouquinho diferente. Você fala, mas é difícil eu ver uma pessoa que faz Pilates com o abdômen tanquinho. Por quê? Porque no Pilates é mais demorado esse processo, porque eu trabalho a musculatura de dentro para fora, ou seja, do mais profundo. Então eu primeiro trabalho a musculatura que estabiliza o centro do meu corpo, que é o que a gente chama de core. E essa musculatura, depois que ela está estabilizada e forte lá dentro, para ela saltar para fora e realizar o famoso six-pack que todo mundo deseja, é a parte mais fácil. Só que esse processo de trabalhar o profundo demora um pouco mais do que trabalhar o superficial. Então, se você vai falar para mim, eu quero fazer Pilates para ter a barriga tanquinho, pode fazer Pilates que você vai ter isso. Claro, aliado a uma alimentação balanceada, exercícios com frequência, assim como qualquer outro tipo de atividade física, tá? Existem diversos tipos de metodologias de Pilates. Tem o Pilates que a gente chama que é o clássico, que é onde a gente trabalha conforme o criador do Pilates, o Joseph, ensinou antigamente, né? Que sim, é uma coisa mais tranquila. Tem o Pilates mais convencional hoje, que a gente vê mais, que é o Pilates mais moderno, que é o contemporâneo, que a gente chama, onde a gente já trabalha um pouquinho mais pensando nesses outros tipos de exercícios, tá? E tem o Pilates integrado, que eu já falei para vocês aqui antes, que é aquela metodologia onde a gente integra tudo que existe de tipo
físico no corpo. Então, o treino funcional, o Pilates, trazendo esse benefício da ativação cardiovascular também e da perca de peso. Se eu tenho uma perca calórica, eu consigo ter uma perca de camada de gordura e com isso eu consigo com que a minha musculatura apareça mais também. Então, se você faz musculação só por ter uma definição muscular, você pode praticar o Pilates também, que isso também vai te ajudar. Mas é muito legal usar os dois juntos, porque um acaba sendo complemento do outro. O Pilates te traz um tipo de benefício e a musculação te traz outro tipo de benefício. Então, não vamos enxergar eles como concorrentes, eles são aliados e os dois em conjunto pode trazer um benefício muito maior do que uma só modalidade sozinha. Espero ter tirado essa dúvida de vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas e em breve eu volto com mais dicas para vocês. E é isso, você acompanhou a Vanessa Alves, essa dica que ela deu, na verdade uma resposta aí para as pessoas que se confundem ainda, tem este dilema, vamos chamar assim, entre fazer musculação ou Pilates. O bom mesmo, não é, Fernanda? É fazer as duas coisas, ter uma combinação aí entre os estilos, as modalidades aí que vão fazer bem para o corpo e para a mente. E agora a gente vai para o comentário da Cristiane Radaik. Essa semana ela fala sobre como acabar com a papada. Acompanhe. Cristiane Radaik de volta ao equilíbrio com muito prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a papada. A papada incomoda bastante, gente, tanto homens quanto mulheres. Existem papadas que elas são cirúrgicas mesmo. Elas têm um acúmulo de gordura tal na região que a única alternativa vai ser uma lipoaspiração local. Mas as papadas que são menorzinhas e que são por acúmulo de gordura, hoje elas podem ser tratadas com um ativo novo que chama deoxicolato. É um produto da Allergan. A Allergan é a dona do Botox e da linha Juvederm, então é um laboratório que já tem tradição no mercado. Eles estão lançando um medicamento que chama Quibella, que é esse deoxicolato. É uma medicação injetável que é como se ela fosse derreter aquelas células de gordura e deixar essa gordurinha mais compactada. Então o Quibella vai ser aplicado com intervalos quinzenais, uma média de 4 sessões. Ele está desembarcando no Brasil, ainda não chegou, mas está com uma promessa bem interessante. Então a dica de hoje a respeito da papada foi sobre o Quibella. Mas a papada ela pode ser feita não só de acúmulo de gordura, mas ela pode ser feita também por uma frouxidão dos músculos que a gente tem nessa região aqui do pescoço. Esses músculos eles têm que ficar juntinhos uns com os outros. Esse músculo ele pode estar flácido como se tivesse uma hérnia, e daí essa pele vai ficar flácida não por aumento de gordura, mas por flacidez muscular. Nesse caso, a alternativa seria uma cirurgia plástica mesmo. E pacientes mais jovens, que têm uma papadinha bem incipiente, é uma flacidez leve, elas vão se beneficiar muito dos tratamentos com ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado é uma tecnologia não laser, ela está no mercado desde 2012 e ela dá resultados consistentes em flacidez leve a moderada. É uma terceira opção de tratamento em casos selecionados. Então essa foi a dica de hoje a respeito das papadas. Até o próximo programa. É isso aí, ótima dica, e semana que vem ela traz mais novidades pra gente aí no mercado de beleza, saúde da pele, enfim. Valeu, Cris Radaik. Agora a gente vai para uma receita especial, Fernanda. A gente vai entrevistar hoje o Marcelo Demarque, cardiologista, e a nossa querida Mariane Nagy vai trazer pra gente uma receita que faz muito bem ao coração. Vamos acompanhar. Exato, direto do Spa São Pedro, é você, Mariane Nagy. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é a guacamole, uma receita que favorece a manutenção da saúde cardiovascular. Os ingredientes são 1 abacate maduro descascado, 2 tomates médios maduros e picados, 1 cebola picada, meia xícara de folhas de salsa picadas, suco de 1 limão, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de azeite. Colocar os tomates, as cebolas, as folhas de salsa e azeite em uma tigela. Amasse o abacate e adicione ao restante dos ingredientes. Misture com cuidado para que o abacate não vire uma pasta. Finalize com o sal. Essa foi a nossa dica de hoje e semana que vem voltaremos com mais novidades.
Uma receita que faz bem ao coração com a nossa querida Mariane Nagy, direto do Spa São Pedro. É isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a conversa é com o cardiologista Marcelo Demarque e o papo coração e doenças cardiovasculares. Não saia daí, é rapidinho. Acho que a gente precisa tirar um momento para se cuidar, se curtir, se gostar mais. Mesmo que seja só por um instante. Desligar de tudo e ter uma única prioridade: nós mesmos. Já que o mundo não vai parar, quem precisa parar é a gente. Nova linha Cuide-se Bem. Faça isso por você. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com o Equilíbrio. O programa hoje fala sobre o coração e doenças cardiovasculares. A gente recebe a partir de agora o cardiologista Marcelo Demarque. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu li um artigo do Dr. Drauzio Varela que diz que doença boa é aquela doença que dói, que não é o caso muitas vezes das doenças cardiovasculares. É isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, a maior parte das vezes você não tem sintoma. Não só nas doenças, como nos fatores que causam a doença cardiovascular. Estou dizendo para você da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto. Como não tem sintoma, as pessoas não se preocupam tanto, não procuram. Elas são silenciosas, né? Muito bem. E a gente vai, a cada programa, né, intensificando esse tema. A gente não se cansa de falar desse assunto aqui, né? As doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? E a gente está falando especificamente, né, que as pessoas associam, obviamente, o ataque cardíaco, infarto, derrame. Qual que é a diferença do ataque cardíaco, do infarto? É a mesma coisa? São singulares? Como é que é, doutor Marcelo? Você falou uma coisa muito importante. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade não só no Brasil, como no mundo. Aproximadamente 40% das pessoas que estão morrendo agora no mundo estão morrendo de doenças cardiovasculares, né? E aí a gente destaca o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. O ataque cardíaco é um nome mais popular para falar que você teve um infarto agudo, Sim. seguido às vezes de uma arritmia cardíaca, e aí você tem um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco, tá. Mas são as doenças que mais matam hoje. Pra você ter uma ideia, no Brasil são 300 mil mortes por ano. É uma morte a cada 2 minutos. E há diferença entre homens e mulheres nesses números? Sim. Apesar de que hoje as mulheres estão evoluindo nessa porcentagem de ter essas doenças, né? Antigamente você tinha o homem sendo muito mais acometido pelas doenças cardiovasculares, mas hoje as mulheres estão chegando muito próximo. As estatísticas mostram que ainda em torno de 55% a 60% dessas doenças acometem mais os homens. Mas as mulheres hoje, pela qualidade, pelo estilo de vida, pela dupla jornada, pelo estresse, elas estão chegando muito próximo. Há regiões que a gente pode citar que tem maior incidência de problemas cardíacos? Isso no Brasil, a gente sempre pensa, se você parar para olhar o mundo, as regiões mais desenvolvidas, elas têm uma melhor medicina, elas têm as pessoas mais culturalmente mais melhores, então elas acabam tendo um acompanhamento melhor. No Brasil, a gente também pensa exatamente nisso. As mortalidades diminuem nas regiões mais desenvolvidas, como a região sudeste, a região sul, né? Mas tem um paradoxo aí. No Nordeste, apesar de ter uma condição socioeconômica inferior a essa região sudeste e as pessoas acabarem até muitas vezes não procurando tantos médicos, ninguém sabe por quê, mas ainda o clima ou talvez o estilo de vida faz com que essas pessoas também não tenham tanta mortalidade. Mas se você for pensar, as regiões mais desenvolvidas hoje, elas têm um melhor controle e estão diminuindo a mortalidade, apesar de que ainda são as regiões que mais morrem. Talvez pelo estresse, pelo estilo de vida, pela quantidade de trabalho que as pessoas acabam tendo. A gente está falando aí em doenças, né, que doem, né?
Dessas daí, como é que você consegue elencar essas daí? Quais seriam as mais complicadas aí? A doença arteriosclerótica, né, que a gente fala aí, a popular angina, a dor no peito, né, ela tem duas características. Ela pode ser uma angina progressiva, a pessoa começa a ter o sintoma e ela acaba tendo limitações de algumas funções, mas a gente sabe também que 25% das vezes a primeira manifestação da doença arteriosclerótica, da doença coronariana em si, é um infarto agudo. Tá? Então, e quase 20% tem morte súbita na primeira manifestação. Então, a dor no peito, a taquicardia, a palpitação, ela pode acompanhar alguns pacientes, mas 20% às vezes a primeira manifestação ou é um derrame ou é um infarto. E isso depende da idade? A idade é preponderante. Quanto maior a idade, mais risco você tem, né? Mas também é uma outra situação que atualmente tem tido uma grande mudança. Se você pegar as décadas de 80 e 90, as pessoas entre 20 e 40 anos, no máximo chegava a 5,8% de mortalidade. Atualmente, os dados daqui do estado de São Paulo, que são os dados um pouquinho mais apurados, já tem uma porcentagem em torno de 12 a 15%. Pessoas entre 20 e 40 anos morrendo de doenças cardiovasculares. 20 e 40 anos. É assustador isso. É assustador. A idade média, né, a idade que mais acomete está em torno de uma média de 56 anos nos homens. E dizem que a mulher, quando entra no período da menopausa, ela também tem um aumento nessa probabilidade? Existe isso também? Tem alguma relação, doutor? É muito importante. A mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma diminuição na produção, principalmente do hormônio estrógeno, que é um hormônio que causa uma proteção cardiovascular. Então, por isso que a mulher, antes da menopausa, ela tem menos chance de ser acometida, não que ela não possa ser. Na menopausa, com a diminuição da produção do estrógeno, essa chance começa a aumentar. A gente brinca que, do ponto de vista cardiovascular, ela fica quase igual a um homem. Ela passa a ter o mesmo risco, né, na verdade. O que a gente pode... A gente pode falar que por exemplo, você falou esse dado aí de 20, 40 anos, que realmente assusta. É o quê? Essa geração Y, essa daí, né? É o estresse, é o cortisol em excesso. O que leva essas pessoas que são tão novas, né? Acho que assim, uma pessoa com 20 anos, eu tenho caso, conheço gente com 20 anos que já foi parar 2 vezes em hospital, tendo crise de palpitação aguda, não sei o nome correto disso, mas enfim. O que leva uma pessoa com essa idade, quer dizer, na flor da idade, tá tendo esses sintomas e daqui a pouco, eventualmente, até um infarto? Eu acho que o estilo de vida? É muito relacionado ao estilo de vida de hoje. As crianças não brincam, elas ficam a maior parte do tempo nos computadores, nos telefones. A alimentação de hoje ela é muito mais industrializada, quer dizer, ela não tem tanta qualidade. A gordura de hoje, por exemplo, é uma gordura muito industrializada. E isso é pior, aumenta as chances. O estresse em algumas idades, né, profissional, o estresse que se vive hoje, as dificuldades de arrumar uma colocação em trabalho, dificuldades no vestibular cada vez mais difícil. Tudo isso provavelmente tem levado essas pessoas a anteciparem um pouco mais. Se elas têm genética para terem doenças cardiovasculares, elas podem antecipar com esses fatores de risco. Muito bem. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos aqui com o Dr. Marcelo Demarque, cardiologista, falando com a gente sobre as doenças cardiovasculares. É rapidinho, a gente volta já aqui com Equilíbrio. Acho que a gente precisa tirar um momento para se cuidar, se curtir, se gostar mais. Mesmo que seja só por um instante. Desligar de tudo e ter uma única prioridade: nós mesmos. Já que o mundo não vai parar, quem precisa parar é a gente. Nova linha Cuide-se Bem. Faça isso por você. O Boticário. Acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro.
Já estamos de volta com Equilíbrio, hoje falando com o Dr. Marcelo Demarchi, cardiologista, falando, obviamente, sobre as doenças cardiovasculares, essas doenças silenciosas que tanto assustam as pessoas. No bloco anterior, a gente falava sobre essa questão, né, cada vez mais a idade, né, preocupante vem diminuindo. Falamos da faixa aí dos 20 aos 40 anos. Doutor, qual é a idade recomendada para se começar a consultar um cardiologista? Então, Walter, isso depende muito da história individual de cada um. Se você tem uma história familiar muito rica em doenças cardiovasculares, a gente começa a aconselhar hoje a fazer os exames cada vez mais cedo. Se você tem uma história, por exemplo, de diabéticos ou de colesterol alto, de dislipidemia na família, é importante fazer esses exames até na adolescência. Porque assim, quanto mais cedo você começa a intervir nos fatores de risco, menos chance você vai ter de ter algum evento lá na frente. Então você pode até adiar um evento que poderia acontecer muito cedo. Então não existe uma idade correta. Antigamente a gente falava que até os 40 anos, se você não tivesse história na família, você poderia procurar um cardiologista a cada 5 anos. Hoje já não vale tanto. A gente sabe que colesterol, por exemplo, desde que você nasceu, ele começa a ter uma deposição microscópica em cada artéria do seu corpo. Se você tem uma história familiar que tem alguma doença muito rica, é melhor você começar cedo. Histórico familiar, a gente pode falar, por exemplo, avós. Os meus avós maternos faleceram de infarto, né? Então, assim, eu tenho histórico familiar. Cuidado redobrado. Principalmente primeira geração, pai, mãe, irmãos é mais preponderante, mas história de avós, tios, também tem que ser levado em consideração. Porque tem muitas famílias que você pula alguma geração e vem para a próxima. Também não é muito comum, mas acontece. Agora nessa questão de se prevenir, né? O que a gente pode fazer, a título de cuidados, que a gente sempre ouve a questão da atividade física, alimentação correta e tudo mais. E como o senhor citou aí, no começo, né, desde os primeiros anos de vida, já vai se depositando ali, né, aquela pequena quantidade, né, nas suas artérias e tal. Tem como reverter isso ou isso, uma vez depositado ali, nunca mais sai? Depositado, sair não sai. A gente tem como evitar a progressão dessa doença. Tá. Quando você adota medidas de... mudar o estilo de vida. De melhora de estilo de vida, com exercício regular, uma dieta mais balanceada, você evita a progressão. Tá. E você não tem uma evolução rápida disso. Mudar o estilo de vida. Então, atividade física. O que bom, na verdade, assim, o Marcelo foi nosso primeiro entrevistado no Equilíbrio, né? Sim. É uma delícia tê-lo aqui de novo, falando um assunto super sério, mas assim, eu lembro que você falou que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 1.250 calorias, né, semanal. Isso é válido, permanece ainda? Tem alguma outra orientação? Em termos de intensidade, de tempo de exercício, esse valor ainda permanece. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que as pessoas hoje começam a fazer exercício e querem intensificar muito rápido ou fazer exercícios fora da faixa ideal para elas. Também tem estudos dizendo que exercícios muito intensos, né, eles também aumentam muito o risco de você ter uma doença cardiovascular. Então o exercício ele é fundamental, mas ele tem que ser muito bem orientado. E principalmente tem que ser checado antes se essa pessoa tem condição de fazer exercício. Isso é um dado muito importante, porque as pessoas acabam fazendo hoje sem orientação muitas vezes e tentam chegar em limites que talvez não faça bem mesmo, aliás, façam mal. Os 1.250 calorias, pode ser pode ser uma caminhada. Pode ser. Geralmente uma caminhada... Tem que ser aeróbico, a importância é essa. É assim, o exercício ideal é aquele que combina os dois componentes, né? A parte de resistência muscular com a parte de ganho aeróbico. Tá. Então, se possível, ter os dois componentes no exercício. Né? Quando fala em 1.250 calorias, você traduzir isso, fácil de você ver, é andar 1 hora por dia, numa velocidade moderada, em torno de 5 km por hora, 5 vezes por semana. Tá? Isso já traz muito benefício. Se você tem uma atividade que prioriza a parte muscular junto com isso, já te protege mais ainda. E qual a periodicidade do check-up e quais os índices que a pessoa tem que estar bastante alerta em relação aos valores que aparecem nos exames médicos, exames de sangue, por exemplo, que são preocupantes?
É como eu disse, né? Depende um pouco, vai depender da história que ela tem de família, da idade que ela tem. Né? Uma pessoa acima de 40 anos, é ideal que ela faça anualmente. Uma pessoa abaixo de 40 anos, principalmente no homem, se tem história familiar, ele tem que também fazer anualmente, né? E a preocupação maior são com os níveis de pressão arterial, os níveis de glicemia e os níveis de colesterol, que a gente chama os níveis lipídicos. Atenção nisso daí e fazer esse check-up anualmente, então. Se você tem exames normais, não tem uma história tão importante na família, você pode fazer anualmente. Se você tem exames mais limítrofes ou alterados e tem uma história familiar, aí você vai determinar para cada paciente, individualizar essas avaliações. Bom, tipos de alimentos ou manias, vícios que as pessoas têm que potencializam todas essas questões que a gente falou aqui agora. Aquela cervejinha de fim de semana, né? Tabagismo. Tabagismo, ele é extremamente... Esse é o número 1. Número 1. Extremamente perigoso para doenças cardiovasculares, como para todas as doenças em geral. Então, tabagismo seria acho que o mais importante. Alimentação com muita gordura ou com gorduras, né, industrializadas, que a gente chama hoje. Açúcares, né, os carboidratos em excesso. Né, porque aí se você tem uma predisposição a ter diabetes, você pode também piorar isso mais rápido. O álcool, né, que também aí, não só a doença cardiovascular, como as outras doenças aí. Então, tentar equilibrar tudo isso. Não que você não possa nada, não possa comer, não possa tomar uma cerveja de vez em quando, mas equilibrar isso. Agora, fumar não pode, nem um pouquinho. Gostei. Agora, é possível a pessoa... Vou mudar meu estilo de vida, né? Então, foi ao médico, viu que os níveis não estão legais, vou mudar e vou reverter. É possível? É possível. Sempre é possível. Sempre é possível. Na mudança de estilo de vida, você consegue, às vezes, perder bem peso, melhora os seus níveis de pressão arterial. Normalmente, os níveis de glicemia caem muito. Você melhora o colesterol bom quando você faz exercício. Isso, só isso já é garantia de que você vai ter uma grande melhora. Que bom. Bom saber, né, Valder? Muito bom. Doutor Marcelo, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, sempre uma simpatia esclarecedora aqui com a gente e essa, né, questão tão importante que são as doenças cardiovasculares. Que não demore mais um ano para voltar, né? Obrigado, estou à disposição. Que você volte antes agora. Obrigado, doutor Marcelo. Na próxima semana, mais um programa inédito para você aqui pela ITV, mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Até mais, tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Nova linha de cuidados diários. Cuide-se bem. Faça isso por você. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro. Spa Médico. Dani Hadaik e a Mariane Nagy, aproveitando que hoje nós vamos receber aqui um cardiologista, vai trazer uma receita que faz muito bem ao coração, direto do Spa São Pedro. Fica aí que o equilíbrio só está começando. E a gente abre com ponto de equilíbrio? Exato, Vanessa Alves. Ela é Master Teacher Suspensos e vai falar pra gente a diferença, ou melhor, se a musculação pode ser substituída pelo Pilates ou vice-versa. Uma dúvida que as pessoas têm. Acompanhe. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre um tema diferente um pouquinho e que eu Programa Equilíbrio. Um oferecimento.
O Boticário. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, o seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O tema desta semana é um assunto que não sai de moda. Acho que é dúvida de várias pessoas. O Pilates e a musculação, né? Eles podem ser substituídos um pelo outro? O Pilates pode substituir a musculação ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, pessoal da musculação, não fiquem bravos comigo, tá? Mas vamos lá. Gente, o Pilates, ele traz inúmeros benefícios, mas tem uma coisa diferente da musculação, né? De maneira geral, nós não trabalhamos o princípio de carga e sobrecarga no corpo como é trabalhado na musculação, né? Então, no Pilates, em geral, a gente não trabalha a hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. Porém, nós trabalhamos muito a questão da definição. Nunca aqui no nosso programa. Coração e doenças cardiovasculares. A gente recebe esta semana o cardiologista Marcelo Demarque. Ainda, Fernanda, no Ponto de Equilíbrio, a gente vai falar com a Vanessa Alves. Ela que é Master Teacher Suspensos. Ela vai falar de uma dúvida que as pessoas têm. O Pilates substitui a musculação? Aguarde que você vai acompanhar essa resposta para esta dúvida que impera na cabeça das pessoas que praticam Pilates e não sabem se continuam fazendo musculação ou vice-versa. Aqui com a gente também teremos aquela dica especial de cuidados com a pele com a nossa querida dermatologista Cristina.